Nenhum homem é mais surdo do que aquele que não quer ouvir. Uma coisa que eu acho muito interessante na palavra de Deus são diversas passagens onde Jesus fala: aquele que tiver ouvidos, ouça. No Apocalipse, nas cartas às igrejas, praticamente todas terminam com isso. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E inicialmente isso parece uma frase meio estranha, né? Aquele que tem ouvidos, ouça. Porque a verdade é que muitas vezes Deus fala, mas a gente não quer ouvir. Porque o que ele fala não é agradável. É uma ilusão você, como cristão, achar que tudo que Deus vai falar para você é agradável. Nem sempre é. Uma das passagens mais curiosas que eu acho da Bíblia é quando Jesus ele tinha multiplicado os pães e aí ele entra no barco, vai para outra região e chegando lá o povo tá lá esperando por ele. Só que ele percebe que aquele povo está esperando por ele porque eles queriam pão e não porque eles queriam a palavra. E aí ele dá um discurso muito duro, falando que o povo ia ter que comer a carne dele e beber o sangue dele. Hoje a gente entende que ele estava falando da ceia, do seu sacrifício na cruz, tal, e era uma linguagem simbólica. Mas para as pessoas naquela hora foi algo muito estranho e elas não entenderam nada. Elas ouviram, mas não entenderam. E muitos abandonaram Jesus naquele momento, depois daquele discurso muito duro. A palavra é muito clara, dizendo que alguns discípulos o abandonaram. E Jesus não teve apenas os 12 discípulos, haviam outras pessoas que acompanhavam ele, mas os 12 eram os mais próximos. E é interessante que, após esse discurso duro, Jesus não vira para as pessoas e fala: Não, gente, espera aí, eu falei errado aqui, tipo, eu peguei muito pesado com vocês. Eu quero pedir desculpa, não era exatamente isso que eu queria dizer. Não, é interessante que Jesus ele vira para os outros discípulos e pergunta: Vocês também não querem ir embora, não? E aí Pedro, numa das respostas maravilhosas que Pedro dá, né? Embora Pedro também alguém falou muita besteira, mas ele de vez em quando mandava muito bem. E ele diz: Para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. E eles continuam com Jesus, mesmo não entendendo o discurso de Jesus. E muitas vezes Deus nos dá palavras duras, palavras pesadas. Você que ouve meus podcasts percebe bem isso, né? Eu de vez em quando dou alguns Hadoukens aqui, mas eu só estou passando o que Deus me passa no quarto. Mas a verdade é que quando a gente lê a palavra e nós somos confrontados por ela, nós temos duas opções. Ou a gente finge que não ouviu nada, que Deus não falou com a gente, ou a gente obedece. E obedecer nem sempre é fácil. Muitas vezes a gente dá um de Jonas e que Deus manda a gente ir para Nínive pregar e a gente vai para o outro lado, a gente vai para Tarsis. E aí a gente atrai tempestades para a nossa vida, não porque Deus é vingativo, nada disso. Deus não queria matar Jonas. Se ele quisesse, ele tinha deixado Jonas na barriga do peixe. Deus queria resgatar Jonas e trazer ele de volta para o caminho. Ele não queria salvar só os ninivitas, ele queria salvar Jonas também. Uma coisa que muitas vezes as pessoas não atentam no livro de Jonas. E quantas vezes a gente não age como Jonas e vai para um outro caminho que é contrário ao que Deus nos indicou? E se você está ouvindo essa palavra é porque provavelmente Deus já te deu uma direção, um caminho que não é fácil ser percorrido, que muitas vezes você vai ter que matar a sua carne e você não quer ir. Para saber a vontade de Deus para a minha vida, quando algo começa a martelar no meu coração, sabe, aquela palavrinha que vem na sua mente e você não sabe exatamente se isso foi uma ideia sua, se foi de Deus, o que é aquilo, enfim, que você está sentindo e tal.
E eu desenvolvi um método bem simples para descobrir quando algo é da vontade de Deus ou não. Obviamente, quem sou eu para saber as vontades de Deus? Mas são três perguntinhas que eu faço que me ajudam a discernir. E eu posso dizer que a maioria das vezes, pelos frutos que surgiram depois, normalmente funciona. E a primeira pergunta que eu sempre faço é: isso que está aqui no meu coração, essa palavra, isso que está aqui na minha mente, essa ideia, essa sensação, ela é contrária à palavra? Ou ela está de acordo com a palavra? Porque se for contrária à palavra, não é a vontade de Deus, porque a Bíblia é a melhor forma de nós conhecermos a vontade de Deus. Então, se algo é contrário à palavra, não é a vontade de Deus. Deus, por exemplo, nunca vai mandar você adulterar. Isso é contrário à palavra dele. Então, se você está à vontade de pegar alguém que está em outro relacionamento, você está adulterando, então você está em pecado. Deus nunca vai mandar você fazer isso. Deus nunca vai mandar você entrar em julgo desigual. Deus nunca vai mandar você entrar num esquema para ganhar mais dinheiro de forma ilegal, sonegar imposto, enfim. Deus nunca vai mandar esse tipo de coisa, porque são pecados óbvios. Deus nunca vai mandar você bater no teu próximo, revidar um mal que a pessoa te fez. A gente está no tempo da graça, então Ele não vai mandar você retribuir um mal com o mal. Pelo contrário, normalmente Ele manda a gente retribuir um mal com o bem. Então Ele não vai contrariar a sua palavra. A segunda pergunta que eu sempre faço também é: por que Satanás me mandaria fazer isso? O que Satanás ganharia com isso? Então, normalmente são situações que seja para pregar para alguém, ou então enviar uma mensagem para alguém, ou então perdoar alguém. O que Satanás vai ganhar com isso? Ele não ganha nada. Se Satanás não está ganhando nada, por que ele te mandaria fazer isso? Por exemplo, às vezes vem aquele incômodo de você evangelizar alguém. Você realmente acha que esse incômodo vem de Satanás? Satanás mandaria você evangelizar alguém? Às vezes um desconhecido na rua, tal. Não, né? Não faz sentido nenhum ele fazer isso. Então, por que não fazer? Provavelmente é a vontade de Deus. E aí tem a terceira pergunta, que para mim é a fatal, que diz: isso te custa algo? Porque quando a vontade de Deus está alinhada com a nossa vontade, a gente nem pergunta. Sejamos sinceros, né? Se o teu chefe virar amanhã para você e dizer: então, você vai continuar fazendo o mesmo trabalho, mas eu vou te dar 100% de aumento. Você vai perguntar para Deus, você vai virar para o teu chefe e falar: não, espera um pouco. Eu vou orar a respeito disso, se eu devo receber esse aumento ou não. Sério, tu é espiritual a esse nível. Você realmente vai fazer isso? Eu duvido. Na hora você vai glorificar a Deus, você vai dar o testemunho na igreja, na célula, enfim, tudo quanto é lugar de que Deus te abençoou, não sei o que e tal. Por quê? Porque isso está alinhado à sua vontade. Isso não te custa nada, pelo contrário, você está sendo abençoado. Então, glória a Deus. Tomara que isso aconteça com você e comigo também. Mas glória a Deus. A gente não vai orar para Deus perguntando. Se for um outro emprego, você tem que mudar de empresa, tal, aí a gente até às vezes pergunta. Mas se for na mesma empresa, fazendo a mesma função, provavelmente você não vai perguntar, você simplesmente vai aceitar o aumento. Mas quando nos custa alguma coisa, quando a gente tem que pagar um preço, quando aquilo é contrário à nossa vontade, aí o bicho pega. Aí a gente fica inventando desculpinha, aí a gente fica fugindo, mas Deus ele é persistente. E uma coisa que eu aprendi é se toda vez nos locais que você vai, toda vez que você abre a Bíblia, pessoas diferentes ficam te indicando, falando determinada coisa, você deveria ficar atento àquilo. Talvez seja Deus te alertando e você não está querendo dar ouvidos, porque isso contraria a tua vontade. Então, se você ouviu essa mensagem hoje, provavelmente é porque Deus está te falando uma coisa e você está inventando desculpinha para não fazer, porque você sabe que te custa algo.
Então, que você possa refletir sobre as coisas que Deus tem falado contigo, sobre as coisas que Ele tem te mostrado na palavra, que você não seja surdo e não e que você ouça o que Deus quer te dizer. Faz essas 3 perguntinhas para isso que está aí no teu coração. Isso é de acordo com a palavra ou contrário à palavra? O que Satanás ganha com isso? E isso me custa algo. Provavelmente, se você responder sinceramente essa pergunta, você vai saber se isso é da vontade de Deus ou não. Então, oremos. Pai, eu quero te pedir primeiro perdão por todas as vezes que nós fingimos não ouvir o que o Senhor estava dizendo, que nós nos fizemos de surdos à tua vontade para a gente fazer a nossa vontade. Perdão por sermos tão soberbos e acharmos que nós sabemos o que é melhor para nós do que o Senhor, que é onisciente, onipresente, atemporal, o Deus que criou todo o universo, que nos conhece melhor do que nós mesmos, e nós muitas vezes achamos que nós sabemos o que é melhor para a gente do que você. Perdão pela nossa soberba, Deus. Pai, mas eu peço que o Senhor esteja dando discernimento espiritual para essa pessoa que está me ouvindo, dê para mim também, para tomar as decisões que precisam ser tomadas. Que quando o seu Espírito Santo falar com ela, que ela não se faça de surda, mas pelo contrário, que o Senhor persista e mostre para ela a tua vontade e dê a essa pessoa a força necessária para te obedecer. Me dê também, Pai, a força necessária para te obedecer nas coisas que eu preciso te obedecer. Senhor, vai guiando nossos passos, cada passo do caminho, para que possamos viver debaixo da tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, mesmo que a nossa carne muitas vezes não ache isso. Nos ajuda a pagar o preço que for necessário, porque eu sei que sua vontade às vezes nos custa muito, às vezes o preço é alto, mas no futuro, quando a gente vê o final da história, a gente entende por que o Senhor permitiu, e a gente vê que o Senhor estava certo, e aí a gente entende porque o Senhor nos pediu determinada coisa, porque o Senhor nos pediu determinado sacrifício, ou então o Senhor nos disse não, ou então disse uma direção que era contrária à nossa vontade. Que a tua vontade sempre prevaleça sobre a nossa. Nos ajuda a matar o nosso eu e fazer a tua vontade, sempre. É isso que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Bom, para discernir a vontade de Deus, né, você sabe o que tem que fazer, né? Vai para o quarto, abre sua Bíblia, ora, bate um papo com Ele e veja o que Ele te fala. Agora, se você é alguém que está ouvindo essa mensagem, Deus já te deixou bem claro o que é para você fazer e você está inventando desculpinha, chega de desculpinha, né? Vai lá e faz a vontade dele. Tenta entender, não. Tenta entender porque ele pediu não. Só obedece. Uma coisa que eu tenho aprendido é que às vezes quando a gente tenta entender por que Deus pediu algo, a gente só está perdendo tempo. Porque são coisas que muitas vezes a gente só vai entender lá na frente. Então tenta entender não, só obedece. E se surpreenda com Deus te abençoando de formas que você nunca imaginou ser possíveis. E te usando de formas que você nunca imaginou que Ele te usaria. Então que Deus continue te abençoando.